agradeço o convite. O que foi colocado sobre essa questão de ser mais incisivo, eu acho que o grande problema que acometeu o mundo de uma maneira geral e a social-democracia foi esquecer os chamados princípios, a doutrina. Nós tivemos uma fase de ampliação da liberalização financeira, um poder enorme, uma concentração de renda inédita na história da humanidade, que criou um clube de bilionários tremendo e consolidou um conjunto de falsas verdades que acabou sendo incorporada pela social-democracia. Livre fluxo de capitais, a questão de juros, a questão de desregulação do mercado. Daí, num determinado momento, aquele modelo que garantia o predomínio dessa visão neoliberal, que é aquela história da lição de casa. Pessoal, se fizer a lição de casa, todos seremos recompensados porque a economia vai crescer. Daí você passa 1 ano, 2, 3 fazendo a lição de casa, cortando políticas sociais, cortando leite da criança, daí não dá certo. É que nós não radicalizamos o suficiente. Isso aí foi uma constante no mundo e a social-democracia acabou entrando nessa conversa, através desse discurso, acabou se perpetuando nos diversos países. Daí vem a crise de 2008. A crise de 2008, de um lado, destrói esse tipo de retórica. Mostrou-se que era falha. Mas, por outro lado, havia uma social-democracia que não conseguiu se impor nesse período. A rigor, com todos os erros, cometeu o governo Lula em 2010, quando ele vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, era a única alternativa que tinha dado certo até então, de contraste aí com esse neoliberalismo. Então, a maneira como a estratégia é montada mostra um conjunto de vulnerabilidades desse modelo, e o que o João Felício colocou é perfeito mesmo. Faltou doutrina, faltou entender nesse período todo um conjunto de valores em relação à democracia, em relação às políticas sociais, em relação à redução de desigualdade, que permitisse competir com o golpe. Vamos tentar ver internacionalmente como que ocorre esse modelo. Lá no GGN nós começamos lá atrás, quando o Sérgio Moro, quando o Janot, o lado bonzinho do Sérgio Moro, que é o Rodrigo Janot, ele vai para os Estados Unidos, começo da Lava Jato, com uma equipe da Lava Jato, conversar com o Departamento de Justiça para pedir auxílio no escândalo da Petrobras. Ali nós matamos a charada. Falei, isso não existe. Petrobras é uma empresa pública, quem tinha que ir para os Estados Unidos era a AGU, a Advocacia Geral da União, para defender a Petrobras. Qual é a do Rodrigo Janot? Fizemos o questionamento no GGN, veio uma resposta mal formulada da Procuradoria-Geral da República. 1 mês depois, estoura o escândalo da eletronuclear. Daí nós fomos refazer o caminho do Janot em Washington. E ele tinha ido no Departamento de Justiça conversar com uma advogada que fazia 1 ano que estava trabalhando no Departamento de Justiça. Quando nós fomos levantar a ficha da advogada, até 1 ano atrás ela representava o principal escritório de advocacia que servia à indústria eletronuclear. Ou seja, utilizou o Ministério Público Brasileiro para arrebentar com o programa nuclear brasileiro. Eu sempre fiquei em dúvida o que acontece, esse crime de lesa pátria, se é intencional, mas daí eu peguei uma frase do Milor Fernandes que é definitiva, né? Entre um burro e um canalha não passa o fio de uma navalha. Canalha eu sei que eles não são, os que não são canalhas são burros, né? Então, de que maneira que os Estados Unidos, e aí entra o campo, de que maneira que o capitalismo americano se prepara nesse período para um conjunto de mudanças monumental, em que você tem o avanço dos emergentes, você tem o avanço dos BRICS, você tem países que tem o Brasil investindo na África, investindo na Ásia. Os Estados Unidos preservam o poder financeiro, o poder das suas multinacionais. Nós começamos a trabalhar, a partir desse episódio lá do Janot, com o Instituto da Cooperação Internacional. É um instituto que permite ao Ministério Público Brasileiro trocar experiências com o Ministério Público Americano e de outros países. Até algum tempo atrás, eu estava ainda na TV Brasil, entrevistei o Luiz Felipe Alencastro, professor emérito da Sorbonne, e perguntei se os cientistas políticos internacionais já estavam estudando esse fenômeno da cooperação internacional. Ele disse que ainda não.
Agora o fenômeno finalmente chegou, bateu nesses cientistas que estão ajudando a entender o que aconteceu. Nós tivemos em 2001 o atentado das Torres Gêmeas. Em função do atentado foi montado um departamento nos Estados Unidos, do governo americano, correspondente ao nosso gabinete de segurança institucional, que juntou todos os setores, departamentos, repartições que trabalhavam de alguma maneira ligados ao combate ao terrorismo. Então veio a NSA, aquele pessoal de espionagem, que espionou Petrobras, que espionou Dilma, veio CIA, e esse pessoal passou a ser a ponta de contato com a cooperação internacional, Ministério Público e Judiciário dos diversos países. Até então, a cooperação internacional servia apenas para questões humanitárias. Então, se eu tenho lá um pai aqui que abandonou a família, não paga pensão, está nos Estados Unidos. Daí você usava a cooperação internacional para conseguir chegar nesse pai. Em alguns pontos, você pode até haver a condenação de torturadores, dos regimes ditatoriais. A partir de 2002, a cooperação internacional se dá dentro de uma lógica geopolítica assim, que começa a se consolidar, em que os Estados Unidos passam a usar o combate à corrupção como uma peça central da diplomacia comercial deles. Por que essa questão? Você passa a ter acesso, graças aí à espionagem telemática e tudo, aos fluxos de capitais nos paraísos fiscais. E o país mais aparelhado para isso é dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, você tinha toda a expansão diplomática, comercial de um país, quando começa a crescer, se dá em países menores, e você tem um elemento de negociação aí que tangencia a corrupção, pode ser até a corrupção, que faz parte dessa estratégia. A ideia americana foi o seguinte, foi definir, primeiro, leis internacionais de combate à corrupção, que era inicialmente um modelo para combater terrorismo e organizações criminosas, viram leis de combate à corrupção. E os Estados Unidos criam uma figura jurídica nova para se impor sobre o sistema jurídico dos diversos países. Ele diz o seguinte, toda corrupção, se tem um componente em dólar, a jurisdição é nossa. Então eles passam a ter uma cumplicidade com o Ministério Público e juízes dos países que fazem parte dessa cooperação internacional e passam a impor a legislação americana sobre a legislação desses países. É o que explica claramente aqui a Lava Jato. Quais são os aspectos da interferência americana no Brasil? A Lava Jato, um juiz do interior do país, Paraná, um estado interiorano, pegando um processo contra um posto de gasolina. Ele é alimentado com um conjunto de informações que pegam episódios que ocorrem no Rio de Janeiro e derrubam uma presidente em Brasília. Então a mão americana está lá claramente com as informações e com a cumplicidade que se forma entre o Departamento de Justiça americano e o pessoal da Lava Jato, no caso do Banestado. Agora é impressionante como a falta, você tinha essa estratégia montada, a falta de visão estratégica do governo e do próprio PT. Só para dar um exemplo, outro dia eu estava vendo na Wikileaks que o Serra queria, de todo jeito, assim que virou governador, lá atrás, né? De todo jeito se aproximar desse departamento. O departamento é DH, acho que é DHS. De todo jeito se aproximar. Eu falei, qual é a do Serra, né? Daí fui investigar. Ele chegou a fazer várias reuniões com o embaixador aqui, com o cônsul, querendo de qualquer jeito um acordo com esse departamento. E ele dizia que havia temor que pudesse explodir bombas no metrô do Brasil. Inventou a história danada. Ele disse que não queria dinheiro, não queria nada, ele queria treinamento. Eu falei, mas o que está acontecendo? Daí quando você vai investigar, esse departamento fez a primeira colaboração de rastreamento de dinheiro brasileiro lá fora, justamente do Serra, no caso do Banestado. Então lá atrás o Serra já se preparava, já entendia as regras do jogo. E aqui se deixou caminhar de uma forma... Então de um lado você teve o judiciário. O que acontece? Outro dia o Janot fez uma palestra nos Estados Unidos, falou, antes o Brasil era conhecido pelos seus generais, agora pelos seus procuradores. Ele não percebeu que ali ele contava a parte mais escabrosa desse pacto. Né? O que os Estados Unidos faz? O modelo democrático
financiamento de campanha, as parcerias entre grandes grupos de governo, é uma característica mundial, nos Estados Unidos, inclusive. Só pegar a influência das empreiteiras na guerra do Iraque. O que os americanos fazem? Eles selecionam as denúncias que interessam politicamente a eles. Então você vai para Portugal, José Sócrates, que era um primeiro-ministro de centro-esquerda. José Sócrates foi alvo 1 ano de uma campanha similar à que estão fazendo com o Lula. Ficou 9 meses preso. 1 ano, vinha informação, a imprensa divulgava. 1 ano depois não tinham levantado nada contra ele. Politicamente estava morto. O Lula continua vivo. Quando se pega o Durão, que era um primeiro-ministro de centro-direita, envolvido até o pescoço com o suborno dos submarinos alemães. Não acontecia na imprensa, não acontecia na justiça de Portugal. Então esse modelo serviu, foi utilizado na França contra primeiros ministros da social-democracia, derrubou um presidente na Alemanha, investiram contra o Felipe González. Então eles passaram, pegam a Coreia agora, a principal concorrente americana, a Samsung, que não estou dizendo que eram santos, não. Eu estou dizendo o seguinte, dentro desse lusco-fusco da política, os americanos passam a utilizar as informações como o país mais aparelhado para essa espionagem industrial contra os adversários políticos. E daí entram os outros personagens da história, né? As movimentações de rua. As movimentações de rua, você tem 2 movimentos aqui. O MBL, bancado pelos irmãos Koch, lá dos Estados Unidos. E aquele vem para a rua, bancado pelo Lehman. Vem para a rua não aconteceu, mas mostrou que você tinha, nesse clube dos bilionários, você já tinha um modo de operação que era seguido por vários bilionários para conseguir estimular. Eles que derrubaram o governo? Não. Não foram eles, não. Quem derrubou o governo foi o governo. Que não percebeu em nenhum momento todo esse andar da carruagem. O golpe começou com o mensalão. Até então, o que a Veja fazia, os jornais faziam? Vinham com aqueles factoides sem pé nem cabeça. A gente, com meia dúzia de blogs, a gente derrubava os factoides. Daí vem o Instituto Milênio e cria a metodologia. E a parceria com os procuradores cria alimentação permanente de dados. Então, todo dia você tinha um dado novo e a imprensa martelando, negócio da corrupção. Daí veio o sucesso de 2008, 2009 e 2010 das políticas do Lula e se achou que aquela conspiração tinha acabado. E a gente alertando, mas não adianta. Aí quando você cria uma cegueira generalizada, aí é complicado, né? Então a imprensa, ela passa, com essa parceria com o Ministério Público, ela passa a bater permanentemente. Tem um conjunto grande de outros fatores aí que tem que ser levado em conta. Mas o ponto central que faltou aí, foi nessa questão da doutrina, alguns pontos centrais que ajudam a criar a espinha vertebral do país, né? O conceito de nação, que nunca foi trabalhado adequadamente pelos partidos de esquerda, por exemplo. Aquele conceito, nós temos um país, por exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público, todo procurador, quando ele entrasse, ele tinha que ter como princípio assim, fundamental a defesa da pátria. Então, tem que pegar a corrupção? Tem. Você está defendendo a pátria, combatendo a corrupção? Estou. Mas se você destrói todo um setor da economia, se você derruba um governo e dá espaço para golpistas, você não está defendendo a pátria. Então, digamos, esses conceitos centrais faltaram ao movimento sindical, faltaram aos partidos de esquerda e faltou principalmente a um governo que deixou de lado qualquer forma de politização, né? No melhor sentido, né? Então essa reconstrução que vem pela frente, essa é a parte ruim da história. A parte boa da história é que esse desmonte monumental que estão fazendo no país, esse pessoal não tem dia seguinte. Eles não sabem acenar com nada. O que eles estão fazendo é algo que já foi descrito no livro da Naomi Klein, a teoria do choque, que é o seguinte, eles estão entrando, nenhuma preocupação em recuperar a economia. O negócio deles é... Opa, desculpa. É isso mesmo. É isso aí, é terra arrasada. Derrubar a água da Eletrobras aqui. O negócio deles é a terra arrasada, porque eles estão desmontando todos aqueles pilares de uma ação. Não é uma ação de esquerda, de Estado, é uma ação de Estado. Os Estados Unidos, o setor elétrico americano, ele é fundamentalmente estatal, porque você tem uma regulação que impede, que se você deixar por conta de competição de mercado, mata. A energia é questão nacional. Aqui eles estão desmontando tudo. E a ideia o que é?
quanto mais desmontado tiver, mais fácil é você apresentar alternativas neoliberais. Então, o que eles fazem, quando vem o golpe, a única parte organizada do golpe, é interessante, para completar agora, que é o seguinte: o golpe juntou um conjunto de forças. Juntou o Clube dos Bilionários, juntou a imprensa, juntou a pior quadrilha política da história, que é esse pessoal que cerca o Temer, que cerca... juntou um partido que acabou, que é o PSDB. Todos eles tinham uma meta: derrubar o presidente da República. Cai a presidente, você tem o assalto ao tesouro. Então você tem um pacto tácito. Permite os bandidos do Congresso roubar o que puderem lá, desde que entreguem as reformas e derrubem todos os direitos sociais mínimos aí. Esse é o modelo. Tá, e o dia seguinte? Esse projeto, ele não para em pé numa eleição. A próxima eleição, se por acaso bloquearem o Lula, ou seja o que for, vai ser vencida por quem se dispuser a reconstruir o país, refazer o estrago que esses caras fizeram. Então, como é que fica para o próximo ano? Eles não têm dia seguinte. Nós tivemos conservadores aqui nos anos 50, os militares. Mal comparando, o João Felício colocou bem essa questão dos militares. Os militares entram, todo aquele horror em termos de direitos humanos, mas não entraram para destruir. Você tinha o Campos e Bulhões que tinham um projeto de país. Muitas reformas que o Jango não conseguia passar, eles passaram. O resultado político foi um desastre, mas não vieram para destruir. Esse pessoal não tem nenhum compromisso com o país. É a bandidagem pura. Arrebenta com o endosso da mídia aí, que uma mídia... E daí mostra o seguinte: você tem um segundo tempo do jogo que vem pela frente, que aquele grande pacto nacional que o Lula encarnou durante o período não cabe mais. Você tem alguns princípios doutrinários que tem que ser repostos aí, se quiser minimamente desenhar um modelo de país. Um deles, regulação da mídia. Não dá para continuar sem regulação da mídia. O segundo ponto relevante é essa questão do modelo de livre fluxo de capitais, que é um horror. Aquilo que a imprensa enaltecia, a herança bendita do Fernando Henrique, foi a herança maldita. Nesse período criamos um supermercado de consumo aí, grande parte apropriado por importações, porque não tínhamos uma política cambial competitiva. Em algum momento vai ter que se tentar, nem sei como mais, mas um pacto entre trabalhadores e setor produtivo. A questão é que anos, governo Fernando Henrique, 2 governos Lula, governo Dilma, de taxas de juros extraordinariamente elevadas, criou um país de rentistas. Então, quando você vai lá, empresa do setor industrial lá, você não tem mais as lideranças industriais. Você tem o presidente da Fiesp, que é um rentista. Muitas empresas, o governo falava: pô, você não tem câmbio para competir, mas você tem tesouraria para te dar lucro. É uma maluquice, todo mundo faturando em cima do orçamento. E quem que banca o orçamento? São os impostos. Então você reduzindo toda aquela parcela produtiva, jogando os impostos em cima da parcela produtiva, liberando, isentando o capital financeiro do pagamento de tributos. E como é que você sustenta um modelo desse? Não sustenta. O que vem pela frente é muita confusão. É muita confusão, mas você tem de um lado. Por exemplo, o Lula, eu tive com ele aí, coincidentemente, até no dia que teve o problema da dona Marise lá, ele tem um discurso redondo em termos de projeto de país. Ele tem um conjunto de políticas que já deu certo e um conjunto de decisões que não foram tomadas e estava errado. Então tem um diagnóstico preciso. Você pode concordar ou não, eu concordo com o modelo que ele está defendendo. O outro lado não tem. Vão permitir eleição? Não sei, mas o importante é que a oposição agora se reconstrua em cima desses princípios aí, e que a questão, que foi muito bem colocado pelo João lá, a questão do emprego está ligada à questão tecnológica, à questão da competitividade, à questão da educação. Então é um grande país que tem pela frente, que nós precisamos resgatar aí, porque tem uma molecada chegando aí que é ótima. Nós não podemos deixar um país muito estragado para eles não, mas se deixar relativamente preservado, eles vão levar para adiante. Obrigado, pessoal.